inclusive os J-minis e os P-minis. E o S. Tá certo? O S não comuta com esses operadores. Então ele não é um múltiplo da identidade. Ponto. Agora, sua pergunta, eu acho que ela pode se circunscrever dentro do espaço de uma representação do grupo de Poincaré. Né? Do grupo de Poincaré. Então, em relação a uma transformação de Poincaré, como se ele atuasse como uma identidade. Em relação à transformação de Poincaré, mas não em relação ao espaço como um todo. Só que eu não estou sabendo fundamentar esse argumento direito. Entende? Vou deixar ele para frente. Vamos conhecer mais sobre a estrutura desse espaço de Hilbert, sobre quem são os operadores base do espaço de Hilbert. A gente volta nessa questão. Juro que a gente volta. Se você só uma atividade, então na casa, esse espaço todo não carrega. Aqui também tem um ponto aqui que eu teria que olhar o lema de Schur. Eu não sei se o lema de Schur está valendo para espaço de dimensão infinita. Não sei. Eu acho que ele está valendo para espaço de dimensão infinita. Eu não sei se ele está valendo para espaço de dimensão infinita. Deixa eu falar. Deixa eu fazer uma pergunta, só para mim não ser identificado, é isso? Hã? A pergunta é não poder ser identificado, é isso? A proposta dele é que o S deveria ser identidade. Não, Se ele for um operador de Casimir, qualquer representação irredutível é um múltiplo da identidade. Esse é o lema de Schur. Às vezes você estaria desqualificando a base dos Estados Unidos como base. Ele foi definido como S em cima de um fio da base, é uma combinação dos outros. Se ele for a identidade, um cara da base é uma combinação dos outros. Você está matando a independência do universo, desconstruindo a sua base de Estados Unidos. Eu tenho certeza que ele não é um múltiplo da identidade. E o seu argumento vem na direção do que eu penso. Mas o argumento dele é bom também. E eu não sei rebater o argumento dele completamente. Eu sei até um certo ponto, mas não sei rebater completamente. Schur finito está Eu não sei, aí você teria que olhar o lema do Schur e verificar quais modificações deveriam ser feitas para provar que ela é espaço de dimensão infinita. Então não indicaria que ele seja um número de espaço de dimensão infinita. Cara, não vou jurar para você isso. Não, tá certo. Não pode usar, se não sabe se pode usar. Eu não sei se posso usar, mas eu vou dizer para você que eu conheço um exemplo, pelo menos, onde a gente usa aí o lema de Schur sim. Justamente o exemplo de momento angular. J2 e JZ. O J2 ele comuta em espaços e subespaços de dimensão finita. E ele comuta no espaço como um todo. Só que o espaço como um todo, ele cumpre exatamente o requisito do lema de Schur. Ele não é uma representação irredutível. Então o J2, no espaço como um todo, não é um múltiplo da identidade. Maravilha. Só que aqui, tudo indica que fosse uma representação irredutível. E aí eu não sei te responder isso. Fiquem abertos. A questão não vai sair da minha cabeça, pode ficar sossegado. Mas eu acho que a gente pode voltar a ela quando a gente falar sobre os operadores de criação e aniquilação. Já fica registrado. Quando a gente falar sobre operadores de criação e aniquilação, falar sobre o teorema fundamental relacionado com esses operadores, aí a gente volta a essa questão. Talvez. Talvez. Então, o operador S, seja ele quem for, o operador S é uma grande incógnita, certo?
ele tem que comutar com J0 mili e com P0 mili, os caras livres, certo? Então, isso é uma condição, como a gente vai ver em detalhe, né, são condições extremamente restritivas. Quer dizer, não são também tão extremamente restritivas a ponto de definir quem é o S, mas são condições restritivas a ponto de definir praticamente todas as modificações dos operadores, dos geradores interagentes em comparação com os geradores não interagentes. Tá certo? Vamos começar a ver isso, né, agora, e a gente vai terminar na próxima aula. Tá? Vamos começar pelo menos a ver isso agora. Então, só recapitulando, a gente tem J0, P0. E a gente vai ter um J mili e um P mili. Esses são os geradores do U0, associados com o U0. E esses vão ser os geradores associados com o U. Tá certo? Para que eu tenha simetria de Poincare, é preciso que esses geradores satisfaçam a álgebra de Poincare, né? Satisfazer a álgebra de Poincare é igual, é a mesma coisa que eu ter uma representação. Tá certo? Bom, se eu tenho uma representação do álgebra de Poincare, esses caras também vão ter que satisfazer a mesma álgebra de Poincare. Eles vão ter que fechar a álgebra de Poincare. Caso contrário, eu não tenho uma representação. Tá certo? Espero que tenha ficado grudado na cabeça de vocês essas duas coisas. Se eu tenho uma representação, eu sou obrigado a fechar a álgebra. Se eu fecho a álgebra, eu tenho uma representação. É uma coisa implicando na outra. Certo? Então, tarefa, né? Descobrir os geradores interagentes em termos dos geradores livres. Que tipo de modificação eu tenho que fazer dos geradores livres para obter os geradores interagentes? Tem uma modificação que eu já fiz, que é essa aqui, ó. Uma modificação eu já fiz. Essa modificação, ela tem um profundo sentido físico para mim. Tá certo? Porque ela implica que o efeito de uma interação sobre o meu sistema pode ser trabalhado pouco a pouco. Se, né, essa interação for caracterizada por uma amplitude, né, uma constante, né, de acoplamento pequena o suficiente. Tá certo? Eu não quero me livrar dessa coisa. Eu não quero escrever H igual a H0 vezes V, ou H igual a H0 elevado a V. Né? Isso aí é tudo mais complicado. Essa é a coisa mais simples, inclusive do ponto de vista físico. Né? Então, eu quero partir disso, do fato de que eu já fiz essa modificação, e ver que tipo de outras modificações eu tenho que fazer para fazer com que essa álgebra feche. Tá certo? E fazer com que o operador S, sujeito às restrições que eu estabeleci aqui, satisfaça essas relações de comutação. Vamos lá. Vamos devagar. Deixa eu escrever aqui um conjunto de relações de comutação que a gente tem que satisfazer. Tá? Eu vou escrever em notação tridimensional, porque a análise fica mais fácil se a gente fizer desse jeito. Esse é para o momento angular. Momento angular com boost. Boost com boost. Essa aqui diz que o momento tem que ser um operador vetorial, tá certo? Os três componentes espaciais do momento tem que ser um operador vetorial, tem que transformar sob rotações como um vetor super razoável, né? Essa aqui diz que as três componentes do boost tem que transformar como vetor. Essa diz
diz que o momento angular tem que ser um vetor. Essa aqui é mais obscura, tá certo? Nunca encontrei ninguém que conseguisse interpretar essa, mas enfim. Né? Essa também é obscura. Essa daqui é ótima. Diz que o momento angular tem que ser uma constante de movimento. Diz que o momento linear tem que ser uma constante de movimento. É claro que a própria newtoniana, né? O componente zero tem que ser uma constante de movimento. E diz que os momentos são geradores de translações. Tá certo? Essa é a álgebra do grupo de translações. E finalmente caiu com H, chegou aí, PI, igualmente obscuro. Tá bom? Então, sejam quem forem os geradores interagentes que a gente propuser, eles vão ter que satisfazer essa álgebra aqui. Essa álgebra vai ter que fechar. Aquela parte do S. Você vai ver que no esforço para fazer com que os geradores interagentes novos fechem essa álgebra, a gente vai verificar que aquelas condições são satisfeitas, ou não, do J0 e do P0, em termos do S. Fazer com que, o que eu estou dizendo, fazer com que isso aqui funcione, vai implicar que isso aqui vai ter que funcionar também. Não está claro ainda, mas vai ficar. O contador de S com J no I. S com o quê? S com J no I. J? Não, porque eu tenho um J0, né? Que é o I, né? E com interagente. Só Deus sabe. Não se calcula isso, não? Não. Tá bom assim, cara. Já está com problema suficiente. Daqui a mais problema na tua vida. Tá bom desse jeito. Olha só. Então nós vamos nos estabelecer a partir de algumas hipóteses. Porque não tem jeito. A gente tem que fazer hipóteses. Em outras palavras, dá um chute, dá vários chutes. Né? A primeira hipótese, vamos chamar de hipótese 1, né? A gente já começou, né? Isso é um chute. H é igual a H0 mais V. Eu vou dar mais dois chutes. Vou dizer que P é igual a P0 e vou dizer que J é igual a J0. Esses dois chutes aí, de P igual a P0 e J igual a J0, covardia do Weinberg, né? De fazer isso, porque ele já sabe a resposta, porque ele já trabalhou com teoria de campo desde 1940, 50, né? 1950 e poucos, né? A era do Weinberg é por aí. Então ele já analisou dezenas de teorias de campo e ele verificou em todas essas dezenas de teorias de campo que nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, você tinha modificações dos geradores interagentes para os geradores livres. Você sim pode trabalhar os geradores interagentes, né? Você tem um algoritmo para fazer isso numa teoria de campo, que é o teorema de Noether, né? E se você não tem acoplamentos derivativos ou coisas mais complicadas, você sempre pode garantir que o seu momento e o seu momento angular vão ser, tanto os interagentes quanto os livres, vão ser as mesmas coisas, as mesmas grandezas. Pelo menos as mesmas expressões em termos dos campos. Há uma exceção que eles falam de teorias topologicamente torcidas, que eu ignoro solenemente qual seja, né? Vou continuar ignorando, né? Mas eu vou tranquilizar vocês, pelo menos o seguinte: as teorias fisicamente relevantes atualmente
aquelas que realmente estão aplicadas à descrição de partículas elementares que a gente vê, etc., todas elas satisfazem isso. Né? De qualquer forma, do nosso ponto de vista, né, que nós estamos vendo aqui, isso não passa de um chute, porque nós não construímos teoria de campo nenhuma ainda. A gente não tem como saber isso. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer é chutar e ver se funciona. Vamos ver se funciona. Olha, essa daqui, beleza. Né? Maravilha. Se você botar no lugar de J, J0, é claro, como o J0 satisfaz, o J vai satisfazer. Né? Essa daqui, beleza. Né? Essa daqui também. Né? E acabou, por enquanto. Né? Quer dizer, 3 dessas infinitas relações de computação aí estão funcionando. Né? Esses tipos de relação de computação. Né? Essa é a hipótese 1. Vamos lá, hipótese 2. Essa é mais razoável. Né? A hipótese 2, a gente vai fazer o seguinte: P0 com V é igual a J0 com V, que é igual a 0. Certo? Isso aí dá para justificar bonito. Você vê, pega o grupo de Lorentz, né? Que é um grupo de simetria da sua teoria. O grupo de rotações é um subgrupo do grupo de Lorentz e é um grupo de simetria de qualquer teoria que tenha invariância de Lorentz. Se você pode ter invariância de Lorentz, a invariância de Lorentz é mais do que a simetria de rotações, mas você não vai ter menos do que a simetria de rotações. Se você tiver uma teoria que faça sentido, você tem que ter simetria de rotações. Simetria de rotações significa que os seus estados, os seus operadores físicos, né, vão ter que ser escalares sobre rotações. Cara, ser escalar por rotações significa que ele tem que comutar com os geradores de rotações. É a mesma coisa do S. O 0, S, o 0 a menos 1, 0 d'água igual a S. Tá certo? Escreve o 0 em termos dos geradores, a conclusão é que o cara comuta com o gerador. Tá certo? Então, comutador de J0 com V igual a 0 significa que o teu potencial, o objeto que você colocou como seu potencial, é simétrico por rotações. Tá certo? Ele não quebra a simetria de rotações. Como a simetria de rotações é uma simetria fundamental da natureza, né? Quando a gente fala isso, a gente diz assim, esquece essa situação em que você põe um campo magnético apontando numa direção, por exemplo. Não é nada disso. Se o seu campo magnético fizer parte do sistema que você está querendo escrever, todo o seu sistema tem que ser invariante por rotações. Então, se você tem que ter invariância de rotações na natureza, o hamiltoniano completo tem que ser invariante por rotações. Mas o hamiltoniano livre já é invariante por rotações. Porque olha só, bota um 0 aqui, ó. H0, J0 é 0. O hamiltoniano livre é invariante por rotações. Para que o seu hamiltoniano completo seja invariante por rotações, é preciso que o V comute com o J. Tá certo? Então, essa sim é uma imposição fisicamente muito razoável. A mesma coisa você pode falar em relação ao P. O que é o P? O P é o gerador de translações. Não é? Então, se você está num sistema isolado, onde todas as partes do sistema estão interagindo umas com as outras, etc., você tem que ter simetria de translações. É como ação e reação, lei de Newton, terceira lei de Newton. Né? Você tem que ter simetria de translações. Simetria de translações vai implicar que o P0 tem que comutar com o V, porque o P0 já comuta com o H0. P0 com H0 é 0. Então, para que o P comute com H, é preciso que o P0, que é o novo P,
comute com o V. Tá certo? Então, essa equação aqui você pode ver da seguinte maneira. O V é um invariante por rotações e por translações. O que faz completo sentido se você está falando de um sistema isolado. Um sistema onde todo mundo faz parte, está sendo quantizado, tratado dinamicamente junto com o resto. Certo? Então, quando eu imponho essa condição 2 que está aqui... Essa interação também, essa interação, ela não é externa. Sim, exatamente isso. Ela não é externa. Não, a interação se dá entre as partes do sistema. Então, essas duas condições, elas garantem que isso aqui e isso aqui agora são satisfeitos. Certo? Mais ainda, né? Essa aqui eu já tinha ido, tá certo. Isso que é fácil ver na equação do limpo no infinito. Diz que é fácil ver isso a partir da equação do limpo no infinito. Esse existe sim, quando eu limpo no infinito. O que é esse existe sim? Aqui os operadores, só tem a frase da aumentada. Sim, são T0 e J0. Se você fizer isso, é fácil ver que aí não sei o quê. Porque são outros 500. Né? Então, olha só, a gente impôs que esse comutador de P0 com V e do J0 com V seja 0. Né? E tem uma coisa que é importante, a gente não pode impor a condição do comutador de H0 com V igual a 0. Né? H0 com V ser igual a 0 significa que eu joguei a interação toda do buraco. Né? Eu não estou impondo isso. Bom, aí, it's easy to see, né? Mas é fácil ver, mas nós vamos mostrar. Tá certo? Que o comutador do S, o operador S, com H0 e com J é igual a 0. Tá certo? E com B0. Para isso a gente vê o seguinte, o S ele é escrito assim, U de infinito menos infinito. Né? U é aquele cara que estava lá, exponencial de IH0 T, exponencial de menos IH T menos T0, exponencial de menos IH T0. Esse é o U de DT0. Aí você pega, manda o T para infinito e T0 para menos infinito. Né? Esse U, por sua vez, ele era escrito como ômega d'H de infinito, ômega de menos infinito. Né? Com o nosso ômega de T dá o exponencial de IHT, exponencial de menos IH0 T. Tá certo? Então, o que acontece com o comutador de P0 com ômega de T? Ômega envolve o H, não envolve? O H envolve o H0 e o V. O P0 comuta com V e comuta com H0, não comuta? Então comuta com H. Então dá 0 essa merda. Cara, não sei porquê. Dá 0. E a mesma coisa eu posso falar do J0 com o ômega de T. Né? Também dá 0. É isso? Bom, se o cara comuta com ômega e o S é formado por um produto de 2 ômegas, então o S comuta com P0 e comuta com J0.
certo? Ups. Então, dos 10 geradores do grupo de Lorentz, 4, né, eu já verifiquei essa estrutura de comutação. E você vê que 4 não, 6. Você vê que para verificar essa estrutura foi fundamental eu fazer a hipótese sobre a relação de comutação do P0 e do J0 com o V. Foi isso que eu disse. Né? Agora acho que está ficando mais claro o que eu estava querendo dizer. Eu vou querer que essa álgebra seja satisfeita, a álgebra dos caras interagentes. Isso vai me levar a produzir hipóteses sobre quem são os caras interagentes em termos dos caras livres e como são as relações desses caras interagentes com os caras livres. Tá certo? Ao produzir essas hipóteses, eu vou obtendo relações de comutação dos caras livres com a matriz S. E vou verificando essa situação que está aqui. Certo? Aqui eu tenho 10 equações para verificar. Dessas 10 equações, eu já verifiquei as 3 de rotações daqui, as 3 de momento linear dali, né, de translações. Faltam 4. Né? Então, obter esse resultado, dois caminhos diferentes, né? Um ficcional e o outro fazendo... Não, foi 2 caminhos diferentes. Esse resultado eu tive por um caminho só. Pegar aquele lado ali. Como assim? Que lado? Está escrito ali na última linha, a mesma coisa que está escrito aqui, né? Eu estou demonstrando aqui, ó. Se isso aqui valer, ó, se isso valer, e se isso valer, isso vale. Mas a gente já tinha achado isso aqui também, mas só por hipótese também. Não. Não? Olha só. Isso tem que acontecer para que o operador S seja escalar. O operador S envolve o hamiltoniano, H. E aí eu disse para vocês, e não é uma coisa nada trivial isso, ser falado assim, é que, já que eu mudei o H, eu vou ter que mudar os outros geradores. Ao mudar os outros geradores, eu vou precisar impor relações de comutação entre esses geradores e estruturas desses geradores em termos dos caras livres que vão me dar condições de verificar se isso aqui funciona ou não. É claro que se isso aqui não funcionar, a minha modificação não está boa. Então é um procedimento interativo. Mas no final o resultado tem que ser, eu tenho que conseguir produzir um conjunto de geradores interagentes consistentemente modificado de modo que a álgebra seja satisfeita e que essas relações sejam satisfeitas. Por exemplo, se eu não tivesse escrito que o P igual a P0, tivesse escrito assim, P igual a P0 mais lambda, e J igual a J0 mais W, entende? Eu teria que impor coisas sobre lambda e sobre W para que aquela álgebra fechasse e podia acontecer que isso aqui não se verificasse. Mas eu quero que isso verifique. Eu quero que isso se verifique. Então isso é uma condição que vai me guiar para eu estabelecer a dependência dos meus geradores interagentes nos meus geradores livres. Esse aqui está fazendo mais pelo Isso. Cuidado, eu não estou chegando por um caminho diferente, não. Eu estou fazendo modificações, eu estou explorando o meu território onde eu tenho ignorância, estou fazendo hipóteses e estou vendo as consequências das minhas hipóteses. Esse é o espírito da coisa. Eu não estou provando um teorema, não.
Tá certo? Você está dizendo que a interação muda o gerador da translação temporal, mas não mexe nos demais. Não mexe com esses 6 aí, com P e com J0. Espera aí, não mexe por enquanto. Eu tenho que ir até o fim do processo para ver se eu posso sustentar essa afirmação, que ele não mexe com todo mundo. Tá certo? Eu já posso antecipar que não mexe, mas em princípio eu deveria pegar e fazer e testar isso aqui até o final. Fazer o que está faltando aqui? Está faltando eu falar sobre. Aqui eu tenho 7 geradores, né? Tem os 3 momentos, os 3 momentos angulares e o hamiltoniano. Falta eu falar sobre 3 geradores, que são os 3 geradores de Bustos. Então, eu tenho que incluir aqui os geradores de Bustos com uma certa modificação deles e ver se a álgebra fecha e se eu consigo fazer a relação de comutação do S com os geradores livres funcionar. E aí eu vou aprender, tipo assim, olha, isso aqui pelo menos é consistente. É isso que eu vou chegar. Tá certo? Bom, olha só que interessante. Estou acabando aqui, gente, sério mesmo. Eu também posso ver que tem transformações unitárias conectando os geradores livres com os geradores interagentes. Tá certo? Olha como é que é. Aí sim, it's easy to see. Você pegar o teu gerador interagente, né? E usar aquela forma e conectar os estados in e out com os estados livres, tá certo? Você pode observar aqui que isso aqui é a mesma coisa que pela nossa hipótese, que o T0 atuando nesse cara, o P0 comuta com os ômegas, então o P0 vai bater lá, né? Conclusão, né? Se isso aqui está acontecendo para todo e qualquer φ alfa, tá certo? Então, esse cara vale igual a esse, mas isso a gente já sabia, porque a gente já tinha falado que o P0 comutava com ômega de t, em particular, comuta com ômega de t para menos e mais infinito, né? Então, o que eu encontro aqui é o seguinte, é que se eu fizer P0 ômega de menos mais infinito é igual a ômega de menos mais infinito P0, tá certo? Multiplico aqui por ômega d'água desse lado, né? E eu observo que P0 é igual a ômega de menos mais infinito P0 ômega de menos mais infinito, tá certo? E esse cara aqui é exatamente, né, o meu P interagente. Por aí tem um negocinho. Desculpa, não é P0, é P, claro. Porque eu tenho P, aí eu uso que o meu P é igual a P0, uso que o P0 comuta com ômega, coloco o P0 desse lado, então a equação que eu encontrei foi essa. P, ômega de menos mais infinito, é igual a ômega de menos mais infinito, P0. Daí o meu P é o ômega, P0, ômega d'água. Tá certo? Você vê que isso aqui define duas transformações unitárias, ômega menos infinito, P0, ômega menos infinito, ômega mais infinito, P0, ômega mais infinito. Eu podia definir dois caras, P mais menos, dessa maneira. O P mais e o P menos seriam geradores do grupo de translações sobre a base dos estados in e out. O que eu estou dizendo é que P mais e P menos coincidem. Tá certo? E mais,
Eu estou dizendo qual é a transformação unitária que conecta P0 com P interagente. Visto dessa maneira, isso é uma baita de uma trivialidade. Tá certo? Porque a gente impôs um monte de hipóteses triviais, P igual a P0, J igual a J0, P comuta com V, P0 comuta com V, J0 comuta com V, e tá tudo certo, né? Tudo bem. Mas na próxima aula, a gente vai ver essas hipóteses em ação para montar um quadro similar a esse para os geradores de Gustius, e não de forma trivial. Então, da mesma forma como a gente encontrou isso para o P, a gente pode encontrar a mesma coisa para o J. Significa que sim, tem uma transformação unitária conectando geradores livres com geradores interagentes e, conforme nós já antecipamos, conectando o operador unitário U0 com o operador unitário U. Essa equação dá qual é essa transformação unitária para a gente. Ela diz, ó, tem que ser esse. Se os outros geradores não se transformarem por meio desse mesmo ômega, está tudo ferrado. Porque tem que ser a mesma transformação unitária transformando todo mundo. Então, eu já tenho uma ideia de qual é a transformação unitária que vai fazer o serviço, que vai levar da representação livre para a representação interagente. Quando eu disse lá no meu exemplo do T e do T' que tinha um V que levava o T no T', esse é o V. Esse é o cara que leva o T no T', leva o cara livre no cara interagente. Tá certo? Então nós vamos prosseguir na segunda-feira, tá certo? Com os geradores que faltam. Quem são os geradores de Gustius? Justamente. E aí a discussão é longa, né? Os geradores de Gustius são a parte mais sutil dessa história toda aí. Tá? Só avisando para o caso de alguém faltar na aula que vem, né, etc. Na quinta-feira que vem eu não estou aqui. Tá? A gente não tem aula.